Seja bem-vindo ao JV Notícia. O bispo católico Adair José dá um sermão que vai abalar as estruturas da política e da sociedade do Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal JV Notícia, se inscreva, deixa o seu like para poder estar fortalecendo e vamos reagir a mais um vídeo. Faz um mal terrível o celular quando é mal usado. E nossas crianças estão assim. Vocês têm que acompanhar a escola dos seus filhos, para ver se a escola não está ensinando coisas erradas como a ideologia de gênero para os seus filhos. Porque hoje o mundo está perdido. Quer que o menino seja menina e quer que a menina seja menino. O mundo hoje é assim. E vocês cuidem dos seus filhos, senão o mundo toma eles de vocês. Cuide. Mas cuide bem. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto, e ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos, esses têm direito, porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão, enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Que Nossa Senhora Aparecida olhe pelas nossas famílias, olhe pelo nosso Brasil, olhe pela nossa igreja, por tantas pessoas que querem uma igreja católica diferente. E livre o Brasil da fome, da peste, da guerra e do comunismo. Nos nossos tempos difíceis, tempos marcados por grandes desafios para a fé, vivemos apreensivos toda esta influência da nova ordem mundial, que tem como foco a destruição da família judaico-cristã e da nossa fé. É uma realidade preocupante para nós nesses tempos. E isso tem inserido no coração das famílias o germe da destruição do amor, trazendo todo um kit de maldade, como feminismo, comunismo, trazendo o relativismo, o descompromisso para a vida das pessoas. Esse padre que eu vou mostrar para vocês agora merece uma estátua aqui no estado de Goiás. Ele é um padre de Goiás. Há décadas a esquerda, o PT, vem se infiltrando na Igreja Católica, sequestrando ideologicamente padres e bispos. E eu, que sou católico, me sinto muito indignado e sinto uma frustração gigantesca quando você vê pessoas que deveriam defender a palavra de Deus e divulgar a palavra de Deus defendendo uma ideologia que apoia droga, que apoia terrorismo. É muito triste.
boa parte da Igreja Católica está sim sequestrada ideologicamente, e eu como católico admito isso. Por isso que para mim é de lavar a alma quando eu vejo um padre indo numa missa e falando a verdade. E esse daqui, meu amigo, tem minha total admiração. Padre, ó, vivemos numa ditadura, temos presos políticos, diz bispo de Formosa, Adair José Guimarães. Presta atenção no que esse padre, esse é um padre de verdade, no que ele falou durante uma missa, que o Brasil inteiro tem que escutar isso aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo. Se você, principalmente católico, grupos de católico, manda esse vídeo. Isso aqui é um padre de verdade, que por ter falado o que ele falou, com certeza vai ser perseguido pela cúpula, né, dos bispos aqui de Goiás, que já são da maioria sequestrados ideologicamente e apoiam uma ideologia demoníaca. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Então, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria aqui de saudar a ministra Marina Silva e todos os demais colegas presentes, agradecer a presença dela aqui, porque é importante que nós tenhamos essa oportunidade realmente de debater o Brasil e o meio ambiente. Agora, vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo, foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi um recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu, a senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira, 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números,
é ciência. O que a senhora diria sobre si mesmo? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho, acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz no seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores, que aqui estão presentes, possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui e não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, a não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático, é uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40, a gente sabe tudo isso, vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos, imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve. Nós precisamos de soluções, senão o que acabam aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai, governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação no Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então fico aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, e infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. Com a palavra, ministra. Os líderes são individuais, não é isso? Obrigada. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência
E eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininha, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente? E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse: ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro, porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil, não é? Teve um município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse, a senhora sabe o que agravou mais ainda? É que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. E essa foi mais uma notícia aqui do canal. Espero que vocês gostaram. Gente, deixa o seu comentário sobre este assunto. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.